Aqui é Vasco. Vasco não tem que ter mimimi. Bom dia, meu amigo vascaíno. Bom dia, minha amiga vascaína. Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Marcinho e estamos aqui no nosso canal no YouTube, ou Nosso Vasco, para mais um boletim informativo. Isso mesmo, hoje estamos cheios de notícias. Hoje vamos falar da demissão do Marcelo Cabo, que graças a Deus a diretoria tomou atitude e demitiu ele logo para ter novos ares na colina. E também vamos falar da nossa série Conhecendo o Adversário. Isso mesmo, vamos conhecer o nosso adversário para o próximo jogo. E quem comandará esse jogo, já que o Marcelo Cabo foi demitido? Você fique sabendo aqui nesse canal. Mas primeiro, se inscreva aí, ative o sininho e deixe seu like aí que não custa nada. Aqui não cobramos Pix, aqui não cobramos nada de você, a não ser a sua participação, porque nesse canal você tem vez, você tem voz. Bora lá então. Alexandre Passo, ele fez um pronunciamento ontem, após a demissão do Marcelo Cabo, e vamos ver aí. Se liga aí no vídeo após o pronunciamento da diretoria através do nosso pássaro. Bora lá? Boa tarde aos torcedores vascaínos. Hoje é um dia triste aqui no CT do Vasco, aqui na Cidade de Deus, com a saída do técnico Marcelo Cabo, a quem eu faço o maior agradecimento, uma pessoa a quem eu aprendi a admirar, que teve um trabalho dia a dia aqui, a todo tempo, em tempo integral, para que a gente conseguisse melhores resultados, o que a gente entende nesse momento que não foi possível, e por isso a decisão pela saída. Em momento nenhum eu, ou essa gestão aqui do Vasco, junto ao presidente Jorge Salgado, tomará decisões baseadas em pressões, baseadas em senso comum, baseadas em pedidos externos. Tomaremos sempre as decisões baseadas na nossa convicção. E por isso talvez a surpresa de alguns na data de hoje com a saída do Marcelo, mas isso tudo dentro de um planejamento que a gente traça desde o início da Série B, mas especialmente desde aquele jogo do Avaí, um planejamento de rendimento e um planejamento também de pontuação. E como eu disse aqui na minha última entrevista na sexta-feira, quando existisse uma distância grande, um descasamento entre a nossa performance a nossa pontuação, o nosso momento no campeonato, a gente teria que repensar que foi o que aconteceu ontem. Embora a gente venha de uma sequência invicta de 4 jogos, no nosso entendimento, nos jogos mais importantes, nos jogos do tamanho do Vasco da Gama, a gente não teve nem resultado e nem rendimento do tamanho que a gente esperava, do tamanho que a gente planejou e do tamanho que a gente deu ao Marcelo e à comissão técnica e aos jogadores toda a condição de trabalho. A gente de forma alguma culpa o Marcelo, muito pelo contrário, a gente só agradece o Marcelo Cabo por ter nos trazido até aqui, por ter topado esse desafio gigante com a gente, mas ao mesmo tempo entendemos que, olhando para os outros 2/3 do campeonato que estão pela frente, nós não poderíamos confundir eventual convicção nossa ou esperança e crença no trabalho que estava sendo desenvolvido com o que estava sendo mostrado nos jogos. Existia uma distância grande entre o que a gente trabalhava, o que a gente planejava, o que a gente se esforçava aqui no dia a dia para o que estava acontecendo nos jogos. E a partir do momento que a gente entendeu que essa distância estava aumentando e não diminuindo, a gente precisou interromper esse ciclo para que a gente comece um novo, mantendo boa base do trabalho, mantendo o trabalho do Marcelo, mas que a gente consiga especialmente resultados melhores, que é o que a gente precisa nesses praticamente 4 meses e meio que a gente tem daqui até o final do ano. O trabalho segue, a nossa comissão permanente é capaz de conduzir esse trabalho até a chegada do novo treinador, que deve chegar muito em breve. A gente tem total convicção e confiança no elenco, mas também exige do elenco, como a gente vem fazendo, como o Marcelo fazia junto conosco, um rendimento muito melhor do que a gente tem tido. A entrega tem sido boa. Os jogadores ontem, no segundo tempo, foi um exemplo, uma entrega do tamanho que a gente espera, porém um rendimento e uma performance muito abaixo daquilo que a gente espera. Sabíamos que era o líder, sabíamos que era o vice-líder alguns dias antes, mas a gente também sabe o que é Vasco da Gama, quem é Vasco da Gama, e por isso que a gente exige mais. Por fim, informo que muito provavelmente na partida de quarta-feira o trabalho e o jogo será conduzido pelo Alexandre, treinador do Sub-20, que foi efetivado na semana passada como treinador do Sub-20, é quem deve dirigir o time contra o CSA em Maceió, e muito provavelmente na sequência, quem sabe já contra o Guarani, a gente possa dar início a esse novo ciclo desse novo treinador que chegará para
conseguir melhores resultados e melhores performances para o Vasco da Gama. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde. Então, como nós podemos rever a entrevista do Alexandre Pássaro, ele fala que essa atitude foi tomada pensado, né, foi colocado os números na mesa, e foram monitorados depois do jogo contra o Avaí, que foi uma vergonha, perder para o Avaí em casa, sendo que o Avaí vinha de uma sequência de 6 partidas sem vitória. Foi uma vergonha perder esse jogo em casa. Eles esperaram mais, digamos, 5 partidas para daí tomar uma atitude. 5 partidas, isso dá uma soma de pontos aí de 15 pontos. 15 pontos, com certeza, vão fazer falta lá no final para quem sabe o Vasco ser campeão, para quem sabe o Vasco ter acesso à Série A novamente. Quando ele fala que eles estavam contentes com o desempenho do Cabo na sequência, vem com 4 partidas invicto, tal, não sei o quê, mas são jogos bizonhos, jogos ao qual o Vasco demonstrou menos de 30% de posse de bola, jogos ao qual o Vasco demonstrou não ter equilíbrio para a formação tática, jogos ao qual o Vasco dentro de campo não produziu o real que tem que ser pela grandeza do Vasco. Não é inadmissível esperar tanto tempo para se tomar uma atitude, é o que já estava visto. Quando a torcida está falando, Alexandre Pássaro, quando a torcida em peso estão clamando por mudança, vocês têm que ouvir, vocês têm que ser mais enérgicos, até para dar uma resposta para esse torcedor. Não é que nós, torcedores, estamos cobrando de vocês que seja demitido, mas é que vocês olhem o número e enxerguem o que nós, torcedores, estamos enxergando, porque nós vivemos Vasco, nós acompanhamos Vasco. Obviamente, a gente age muito com emoção, né, porque isso está no coração da gente. E vocês um pouco mais com a razão. Só que a razão estava falando mais alto, era só ver os números positivos dentro de campo, o que o Vasco estava produzindo. Essa última partida aí não perdeu para o Náutico por um aborto, porque o baile foi grande, que o Náutico demonstrou de futebol para o Vasco. Inadmissível você vir falar que é os números, que não tá. Show de bola, o Cabo veio, mostrou o que não era capaz, agora saiu. Na minha opinião, saiu tarde. Porém, acredito que vocês agora devam tomar uma atitude mais consciente e contratar um técnico digno de comandar um gigante. Não um técnico para poder conduzir. Para conduzir, deixava o que estava. E sim, um técnico com a grandeza do tamanho do nosso Vasco. Porque possa usufruir mais o potencial desses atletas que estão aí, principalmente da garotada, da molecada que estão lá saindo da base, estão vindo e estão sendo queimados de uma maneira que estão conseguindo transformar o PEC num péssimo jogador, insistindo com ele numa lateral direita, sendo que ele é ponta esquerda, então bota ele na função dele, na posição de origem dele, e o Marcelo Cabo já vinha desde do Carioca trocando os jogadores de posição. O que é destro ele botava lá no outro lado, o que é esquerdo ele botava lá no lado direito. Então assim, ele estava invertendo tudo. E isso vocês não viram, só foram ver agora olhando para os números? Não, vocês ganharam tempo para poder arrumar uma desculpa. A desculpa é essa que não cola mais com a torcida, porque a torcida está clamando a mudança e é desde lá de cima para baixo. Beleza? Então, você aí do outro lado da telinha já está ligado que na quarta-feira quem comandará o Vasco contra o CSA vai ser o Alexandre, o técnico do Sub-20. Não o Alexandre Pássaro, né? Vai ser o técnico, o Alexandre do Sub-20. E falando em CSA, nós vamos para o nosso giro de notícias da nossa série Conhecendo o Adversário, que já vou deixar aqui uma dica para o Alexandre, que talvez ele já vai ser mais conhecedor do que o próprio Cabo, que parecia que o Cabo não estudava. Então vamos lá para os números. O Vasco, com uma retrospectiva contra o CSA, eles já se enfrentaram 11 vezes. Dessas 11 vezes, o Vasco teve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Somou um total de 21 gols
e sofreu 10. Só que lá no Repelé, aonde vai acontecer esse jogo, porque vai ser nos redutos, né, do CSA, já tivemos 5 partidas. Né? Dessas 5 partidas, está bem acirrado. O Vasco ganhou 2 e o CSA ganhou 2 e tivemos um empate. Porém, o Vasco fez 9 gols e sofreu 5. Já pela Série B, eles nunca se enfrentaram, vai ser a primeira vez. Então, bora lá, Vascão, vamos aproveitar essa deixa aí que o Vasco é sempre pioneiro, vamos meter bala aí, vamos tirar essa maré de azar aí, vida nova com ares novos, né? Com ar novo aí para poder ventilar e dar mais motivação para essa gurizada que tá lá. O CSA atualmente hoje ele se encontra na 11ª posição, com 14 pontos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Esse é o campeonato até o momento de aproveitamento que o CSA tem. Ele está com 42%, 42,4% para ser mais exato, de média de aproveitamento nessa Série B, nesse campeonato. Média de gols, ele está fazendo menos de um gol por partida, 0,90, porque até o momento ele só em 12 partidas ele só fez 10 gols. E sofreu um pouquinho menos, ele sofreu 9 gols. Então tem uma média aí de 0,81. Então assim, o Vasco vai enfrentar o CSA pela 13ª rodada. Vai ser na quarta-feira às 21h30. Convido você aí para participar da nossa live pós-jogo. Isso mesmo, a nossa live pós-jogo, onde você tem vez, onde você tem voz. Esse canal aqui você faz parte. Então bora lá participar também. Chame lá seu vizinho, chame lá seu amigo vascaíno. Vamos introduzir mais membros nessa família aí para crescer e a gente ter uma boa resenha como nós viemos tendo. Eu, Riquinho, Claudinho, estamos sempre procurando notícias verdadeiras, verídicas e que deixem você mais orientado e respeitando sempre a sua opinião também. Um outro detalhe, o CSA ele tem 8 pendurados para essa partida. Isso mesmo, ele tem 8 pendurados para essa partida que pode ser que venha modificar nessa formação ali o próprio técnico contra o Vasco. Ele deve estar pensando como ele vai estar montando esse time, porque ele tem um monte de pendurados. Pendurado esses que são o Matheus Felipe, Lucão, Fabrício, Giovani, Yuri, Giva Santos, Reinaldo e Marcos Túlio. Isso mesmo, eles estão tudo pendurados lá com o seu segundo cartãozinho. O próximo eles já ficam de fora. Já o zagueiro Matheus Felipe e o volante Yuri, os atacantes Reinaldo, foram punidos na vitória contra o Operário no último sábado. Isso mesmo, então o Vascão pode sobressair diante desse time com uma vitória, de repente recuperando alguns pontos que perdeu em casa contra o CSA, sendo que o CSA não é um adversário muito forte, e o Vasco vem com uma motivação aí por troca de comando. Beleza, rapaziada? Então, boa quarta-feira para você. Boa terça-feira para você. Eu falei quarta que eu já tô lá no jogo, então espero você aí num pós-jogo e bora lá participar da live aí pós-jogo aí com nós aí. Tamo junto, valeu, aquele abraço.